Mais uma fase da operação que investiga irregularidades no sistema do DF-Trans. Agora a polícia investiga ameaças a presos do esquema. A repórter Joyce Pires acompanhou tudo e fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Orengo. Um dos presos na primeira fase da operação teria dito à polícia em depoimento que ele foi procurado dentro da carceragem por um advogado que teria o ameaçado, o coagido, para que ele não revelasse detalhes do esquema de fraudes na bilhetagem do DF-Trans. Este advogado teria sido contratado por um empresário aqui do Distrito Federal, empresário que é amigo pessoal de Pedro Jorge Brasil. Para quem não se lembra, o Pedro Jorge foi preso na primeira fase da Operação Trickster. Ele é ex-auditor fiscal do DF-Trans e é suspeito de chefiar esse esquema que desviou mais de 2 bilhões de reais dos cofres públicos. Na manhã desta sexta-feira foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nas casas e escritórios deste advogado e deste empresário. Mídias, computadores, celulares, documentos foram apreendidos, serão periciados pela Polícia Civil para tentar ver qual é a relação deste advogado e deste empresário no sistema de fraudes do DF-Trans. A nossa produção, Orengo, entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade e com o DF-Trans, mas até o momento nós não obtivemos nenhuma resposta. É com você, Orengo. Obrigado, Joyce. Cláudio Humberto, esse caso é aquele que parece que quanto mais mexe, mais coisa aparece? Quanto mais mexe, mais fede, né? Eu acho que essa é a expressão mais popular, né? Menos elegante, digamos assim. Mas é a pura verdade, né? Esse DF-Trans já passou da hora, passou muito da hora de ser extinto. É uma repartição que nos custa muito caro, custa os olhos da cara. E, apesar disso, só nos dá isso, só nos dá desgosto e más notícias. Hoje, por um desses acasos da natureza, não havia filas no DF-Trans, mas essa é uma rotina diária. Não havia hoje, talvez em razão da Copa do Mundo, da transmissão dos Jogos da Copa. Mas o fato é que esse DF-Trans só dá desgosto aos brasilienses, só dá más notícias e não consegue prestar serviços minimamente de qualidade para essa mesma população. O governo já deveria ter extinto, até porque o DF-Trans não serve para nada, só serve mesmo para enriquecer uns poucos e gerar escândalos como esse que nós estamos vendo sob investigação da Polícia Civil. Começa a valer hoje uma nova cobrança para que empresas que recolhem resíduos e entulhos da construção civil. A taxa será cobrada de acordo com a modalidade escolhida pela própria empresa por caçamba ou por tonelada. Entenda na reportagem. Quanto maior é o ritmo da obra, mais entulho ela produz. Não tem jeito. Enquanto os operários trabalham, o lixo vai surgindo. E se a construção é grande, então aí são caçambas e mais caçambas de resíduos, produzidos diariamente. Uma obra de uma construção de um prédio, vamos supor aí de médio porte, ele pode gastar até 100 caçambas. Todo este material tem lugar certo para ser despejado, o antigo lixão da estrutural. Desde que o local foi desativado em janeiro, passou a ser apenas uma unidade de recebimento de entulhos. O movimento de caminhões é intenso aqui no antigo maior lixão da América Latina. Todos estes motoristas vão ter que pagar uma taxa pelo descarte de entulhos dentro do local. Os valores serão calculados de acordo com a quantidade de toneladas ou por caçamba. Os preços podem variar de 14 a quase R$27. O material que chegar todo triado, limpo, com possibilidade de ser reaproveitado, o custo é R$ 14,68 a tonelada. Já se vier misturado com saco de cimento, com uma quentinha, com galho de árvore ou com lixo, o preço sobe para R$ 26,91 a tonelada que a gente vai receber, porque esse sim vai ter que ser aterrado. A taxa não agradou em nada os motoristas. E adivinha quem vai pagar o preço pelo aumento? É ruim para nós das empresas e ruim para o cliente também, que vai ter que pagar mais caro, né? O Sindicato da Construção Civil do DF confirma que a cobrança vai ser repassada para quem contrata o serviço dos transportadores de resíduos. O aumento é significativo e o que a gente recomenda é que as empresas façam o máximo para não ter que passar esse aumento. Mas é inevitável que parte desse aumento seja passado. Uma dica para não pesar tanto no bolso de quem está com obra em casa ou pensa em reformar é tentar reaproveitar ao máximo o entulho produzido. Resíduos classe A. A gente pega o resíduo classe A, concreto, tritura, formam areia e essa areia é repassada para a gente novamente com um custo mais em conta.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu mais 60 dias de prazo para concluir o inquérito que investiga Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia. As supostas irregularidades foram reveladas nas delações de executivos da Odebrecht. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado, então poderíamos ter mais prazo de investigação, né, Renata? Pois é, que é tudo que o governo não quer, né? O presidente Michel Temer, inclusive, algumas vezes já se manifestou, disse que faz o governo sangrar, mas pode ser que isso aconteça. Então, esse pedido da Procuradoria-Geral da República foi entregue ao relator do caso, o ministro Edson Fachin. A gente lembra que a própria Polícia Federal, que também está investigando, também já havia pedido esse prazo maior de 60 dias para poder analisar aí as provas. Que caso é esse, Rodrigo? Então, de acordo com delatores executivos, ex-executivos aí da Odebrecht, que fizeram essa delação premiada, em maio de 2014, o presidente Michel Temer, que na época era vice-presidente da República, teria oferecido um jantar para políticos também e empresários lá no Palácio do Jaburu. Na ocasião, também estava presente o então presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. E na época, de acordo com esses delatores, o presidente Michel Temer teria pedido a Marcelo Odebrecht 10 milhões de reais para ir para campanhas aí do antigo PMDB, atual MDB, partido do presidente Michel Temer. Então, ele teria pedido essa quantia de 10 milhões de reais, e isso, de acordo com delatores, assim, teria falado na frente das pessoas que lá estavam, que é exatamente o que está sendo investigado. E, em troca, o governo teria favorecido aí a Odebrecht. Isso porque também esses ministros que você citou aí, que também estão sendo investigados, eles eram ministros também na época e teriam favorecido aí a Odebrecht. É tudo isso que está sendo investigado, que a Procuradoria-Geral da República está analisando, essas delações, documentos, né, que também vieram de acordo com essas investigações. Bem, nas vezes em que se manifestou, o presidente Michel Temer disse que houve sim esse jantar, mas que em nenhum momento ele teria pedido dinheiro para Marcelo Odebrecht, e em nenhum momento esse dinheiro teria ido para o PMDB em caixa 2, né, dinheiro ilegal e irregular. Então é isso que está sendo investigado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, uma novela que deverá ter mais capítulos. Exatamente. A impressão que dá é que ou o presidente Michel Temer está mais enrolado nessa história toda do que a gente imagina, ou a polícia está com dificuldades de chegar lá, né? O fato é que esses pressupostos que são mencionados são pressupostos mais ou menos comuns aos políticos como o Michel Temer. Semana passada a gente tomou conhecimento, por exemplo, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também pediu dinheiro para a campanha ao Marcelo Odebrecht, o presidente executivo da Odebrecht, o ex-presidente executivo da Odebrecht. É preciso lembrar que esse jantar de Temer com Marcelo Odebrecht é na chegada do Marcelo Odebrecht de um prêmio que ele recebeu na Suécia de melhor executivo de empresa familiar do mundo. Era um sujeito super festejado, era recebido sempre foi recebido por presidentes, por reis e rainhas e tal, onde quer que a Odebrecht atuasse. Recebê-lo era quase um privilégio, estar com ele era quase um privilégio para qualquer político, inclusive para Michel Temer, na época vice-presidente da República. Pedir dinheiro a ele, todo mundo pedia. O que é preciso só verificar é se esse pedido coincide com algum favorecimento oferecido ou efetivado em favor da construtora. E o presidente Temer sancionou ontem um projeto de lei que inclui 13 novos municípios à área de desenvolvimento do Distrito Federal, a chamada RIDF. A região tinha originalmente 22 municípios e agora passa a ter 33. 11 dos novos municípios são goianos: Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, ainda São Gabriel, São João da Aliança, Simolândia e Vila Propício. Os outros dois são mineiros, Arinos e Cabeceira Grande. A justificativa é que as cidades apresentam forte ligação socioeconômica com o Distrito Federal. E a seguir, domingo, tem Brasil em campo e o Band Cidade mostra às mulheres como torcer para a seleção sem perder a elegância. A gente volta já já.